Olá! Hoje a gente faz um mergulho em Gênesis capítulo 21. É um capítulo, assim, bem intenso, né? Baseado nos comentários que a gente estudou. Isso aí. A gente vai ver uma promessa divina que, ufa, finalmente se cumpre. Mas, olha só, isso acaba gerando uns conflitos inesperados lá na família. Exato. E o interessante que as fontes destacam é como esse capítulo é um divisor de águas. Não é só a vida seguindo o curso, sabe? É Deus agindo diretamente para cumprir o plano dele. Mudando as coisas, né? Exatamente. Mesmo que isso signifique, alterar o que se esperava naturalmente. É impressionante pensar na espera, né? Abraão já com 100 anos. O texto bíblico fala isso lá no verso 5. 100 anos. E Sara, segundo um dos comentários, com 95. Nossa, foram 25 anos esperando. É muito tempo. Mas Gênesis 21, verso 2, faz questão de dizer: aconteceu ao tempo determinado por Deus. Isso faz a gente pensar, né? O tempo de Deus e a nossa pressa. Com certeza. E o nome do menino, o Isaac, que significa riso, captura bem a alegria deles, imagino. Sem dúvida. E os comentários, eles batem muito na tecla de que não foi um nascimento comum, sabe? Foi um milagre mesmo, algo assim, contrário às leis da natureza. Uma das fontes até cita Hebreus 11.11 para reforçar isso. Entendi. É visto como uma prova clara da capacidade de Deus de intervir na realidade. Tipo, ele não está preso às regras que ele mesmo criou. Mas essa alegria toda logo encontra uma sombra, né? Começa uma tensão ali na família. Pois é. O texto Gênesis 21:9 diz que Ismael, o filho mais velho de Abrão com Agar, ele foi visto zombando ou caçoando de Isaac. Parece que foi na festa de desmame. E um dos comentários que a gente leu levanta um ponto interessante. Sugere que a própria origem de Ismael, lá atrás, veio de um momento de falta de fé de Abraão e Sara. Ah, sim. A história com Agar. Exato. E essa zombaria agora, ela provoca uma reação muito forte em Sara, Gênesis 21:10, mostra ela exigindo, manda embora Agar e Ismael. Poxa, imagina pro Abraão ouvir isso. Com certeza. O verso 11 diz que a coisa o perturbou muito. Afinal, Ismael também era filho dele, né? Ele ficou numa situação, nossa, muito dolorosa. E aí, nesse momento de crise total, Deus intervém de novo. Ele fala para Abraão atender o pedido de Sara. O que é, assim, surpreendente, né? Mas, ao mesmo tempo, ele faz uma promessa específica para Ismael. Sim, isso é importante. Deus confirma que a linhagem principal, a da promessa, viria por Isaac, sim. Mas como está lá nos versos 12 e 13, ele garante que faria de Ismael uma grande nação. É uma solução divina, mas complexa. E a história não simplesmente esquece Agar e Ismael, né? Os comentários frisam o cuidado de Deus com eles no deserto. Está lá em Gênesis 21, versos 17 a 21. Verdade. Deus ouve o choro do menino, providencia água, milagrosamente, e promete proteção. A ordem para separar veio junto com a provisão, entende? Entendo. E é relevante notar, e a gente reporta isso com neutralidade, claro, a observação que os comentaristas fazem. Ligando essa separação à origem de um conflito histórico, sabe? Ismael ligado aos povos árabes e Isaac aos israelitas. É uma leitura que projeta essa tensão familiar para um cenário bem maior. Nossa, faz pensar. Enquanto essa dinâmica familiar super tensa acontecia, a bênção de Deus sobre Abraão também era vista por fora, né? Sim, exatamente. A história muda um pouco o foco, vai para Abimeleque, o rei de Gerar. Ele e o comandante dele procuram Abraão, e Gênesis 21:22 registra eles dizendo algo incrível. Deus está contigo em tudo o que fazes. Reconhecimento total. A presença de Deus na vida de Abraão era óbvia para quem olhava de fora. Sim, e esse reconhecimento leva a uma aliança, um pacto formal lá em Berseba. A conversa começa meio tensa por causa de um poço, uma disputa. Ah, questão do poço. Isso. Mas termina num juramento. Abraão dá 7 ovelhas como testemunho de que ele tinha cavado aquele poço. Tá nos versos 23 a 31. Entendi. E as fontes explicam que o nome Berseba significa justamente isso. Poço do juramento ou Poço dos 7. Que interessante. E ali, Abraão planta uma árvore, uma tamargueira, e invoca o nome do Senhor, o Deus eterno, como diz o verso 33. Um dos comentários até destaca
como essas bênçãos visíveis na vida dele acabam sendo um testemunho poderoso para o mundo ao redor. Então, para a gente amarrar a análise desse capítulo baseado nas fontes, a gente vê a fidelidade de Deus, né? Cumprindo promessas, mesmo que demore. A gente vê o paradoxo, como bênçãos podem de repente gerar conflitos. Verdade. Vemos também a intervenção e o cuidado de Deus, mesmo em separações super dolorosas. Sim, o cuidado com Agar e Ismael é prova disso. E, claro, as consequências, de longo prazo, das nossas escolhas, das nossas falhas também. E isso nos leva talvez a uma reflexão final, que a gente pode tirar dessas leituras. Ao olhar para essa trama toda em Gênesis 21, sabe, promessas divinas, fraquezas humanas, ecos que duram gerações, como é que a gente pode pensar sobre essa relação entre a nossa responsabilidade pessoal pelas nossas escolhas e a mão soberana de Deus na construção do nosso próprio destino e do legado que a gente deixa? É algo para se pensar, né?